Galena Amorim é jornalista, foi secretária de Cultura no município de Ribeirão Preto, também presidente da Biblioteca Nacional e estava aqui há 20 anos quando a primeira feira do livro de Ribeirão Preto foi realizada. Na condição de secretário da Cultura, ele era um dos organizadores, um dos fundadores dessa bela festa literária que Ribeirão Preto realiza todo ano e agora no seu formato internacional. Para fechar essas 20 horas de literatura, ele vai falar sobre a palavra agenda, mediada pelo professor Cristiano Barreira. Em 20 segundos, 20 horas. Ao longo da semana, estivemos virtualmente presentes para, ao longo dessas 20 horas, comemorar o 20º aniversário da Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. E entramos agora na nossa 20ª e última hora. Ouroboros, a imagem da lenda da serpente que devora a si mesmo e com isso faz uma evolução infinita e constante, é a imagem que me acompanhava quando eu soube que encontraria aqui Galena Amorim. Galena Amorim, que foi o idealizador e o concretizador dessa feira do livro, que agora encontra uma continuidade sem fim. Galena Amorim, por gentileza, fale-nos um pouco a respeito desses 20 anos de feira, em especial daquele início, do momento em que você idealizou esse momento de isso que a gente tem celebrado, comemorado, produzido memória juntos. E de preferência 20 anos em 20 segundos, né? Mas é um prazer estar aqui. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Quero agradecer a diretoria da Fundação, a Adriana, a Dulce, o Edgar, o pessoal muito sensível e esforçado que colocou de pé essa maravilha que são essas 20 horas de literatura, um projeto que não deixa passar em brancas nuvens, um projeto, uma iniciativa tão importante. A Feira do Livro de Ribeirão, e obrigado pela pergunta, é um prazer estar aqui com você neste momento, ele é um resultado de um sonho. Eu, por exemplo, passei anos e anos da minha vida ouvindo várias pessoas, professores de literatura, escritores, autores, editores, livreiros, gente da cidade que gosta do livro, dizendo o quanto que Ribeirão Preto merecia ter uma feira de livros. E, ao final de tudo isso, na verdade, acabou caindo nas minhas mãos o privilégio de juntar todas essas pessoas, tendo um apoio fortíssimo de parceiros valiosos, né, e fazer concretizar essa ação. E se num primeiro momento teve o resultado de um esforço muito grande, o grande caráter responsável pela continuidade, por chegar aqui da forma que está, é o fato da cidade, da população de Ribeirão Preto, da sociedade, das suas lideranças, das suas forças vivas, terem abraçado o projeto, terem apostado, percebido o quanto que a leitura, o quanto que os livros tem papel e tem importância na história de construção de uma cidade. A cidade percebeu isso, resolveu abraçar, resolveu apoiar. E 20 anos atrás, eu me lembro que eu estava aqui nesse palco do teatro e usei uma expressão que hoje, olhando para trás, ela é mais viva do que nunca. Eu me lembrava de alguma coisa que dizia mais ou menos assim, que a Feira do Livro era uma sociedade anônima, cujos acionistas eram os habitantes dessa cidade. E hoje que esses habitantes não deixaram, não deixam e não vão deixar essa peteca cair, eu fico com essa imagem muito viva dentro de mim. E aquilo que foi semeado aqui deu frutos e produziu sementes. Tudo faz crer que você passou a ser conhecido como um semeador da leitura e das políticas do livro. Não fosse isso, você não teria sido substituto do poeta e multiartista Wallis Salomão no Ministério da Cultura, não é? Na Secretaria Nacional do Livro, eu estou certo? É isso. Ou seja, fala para a gente também um pouco a respeito desse trabalho de semeadura
de leitura, de livros, de feiras, de atividades políticas que têm a ver com entender o livro como algo fundamental para a cultura e para a sociedade brasileira e internacional. Na verdade, o Ribeirão Preto, é importante que a gente lembre e repita sempre que possível isso, foi um grande laboratório daquilo que viria a acontecer anos depois no país. Porque a Feira do Livro, quando surgiu no ano de 2001, foi muito rapidamente, coisa de 3, 4 meses ela estava de pé e começando a acontecer. E ela era resultado de uma visão de política pública do livro, que dizia que era preciso abrir bibliotecas, e a gente abriu 80 bibliotecas de bairro, pequenas bibliotecas de 3 mil livros, computador, algum estante, mas muita movimentação. E a ideia é que ao longo do ano coisas acontecessem para fazer as pessoas lerem e escreverem mais, e no final do processo, uma semana ou 10 dias na época do ano, a Feira do Livro era uma vitrine para que isso tudo fosse não só apresentado, mas como a cidade fosse chamada para perceber e para celebrar junto a importância da leitura na vida das pessoas, né? E o que acabou acontecendo aqui eu usaria mais tarde, quando saí daqui, fui convidado pelo Gilberto Gil, o grande ministro da cultura que nós tivemos, para implantar essa visão de política pública nos lugares. Teve uma das coisas que aconteceu aqui, que depois o pessoal do Gil, Célio Turini, várias outras pessoas aprofundaram e transformaram no pontos de cultura. Mas a gente tinha aquela visão aqui de usar. Então era um centro espírita, era uma igreja evangélica, era um centro de candomblé, era uma católica, era uma escola, era um centro cultural, era um museu. Todo lugar que cabia a gente montava uma biblioteca. E essa biblioteca produzia leitores, produzia escritores. Na primeira feira, a gente tinha aqui não mais do que 20 autores locais lançando livros ou empenhados. Na feira seguinte, daí 1, 2 edições, tinha 100 autores locais. As pessoas se programavam para produzir e para publicar livros para poder lançar na feira, né? Então era uma visão de política pública que eu tive a felicidade, o convite do Gilberto Gil para levar o país afora, né? Era um momento também muito carente nesse sentido, e o pessoal ali veio a Ribeirão conhecer. Aqui em Ribeirão, aqui nesse teatro, em 2001, a grande Lígia Fagundes Telles veio assinar como testemunha a primeira lei do livro de um município brasileiro. Na época, só Rio Grande do Sul tinha uma lei estadual, né? E isso daria origem a leis municipais em vários pontos do país. Dezenas, centenas de municípios acabaram seguindo atrás, assim como criaram feiras do livro. Em várias cidades da região, feiras surgiram, né? Então foi importante poder estar aqui nesse momento, né? Eu já tinha, como autor de alguns livros, como jornalista, metido sempre nessa coisa da literatura, se não entendia muito, pelo menos gostava e era esforçadinho, né? E achava que em algum momento isso ia acontecer, que alguém faria isso e tal, e culminou que acabou vindo parar nas minhas mãos essa incumbência, eu busquei levar adiante. E você foi o representante do Brasil, nessa condição de secretário nacional, no encontro do Centro Regional de Fomento ao Livro na América Latina e no Caribe, que é um escritório da Unesco, sediado na Colômbia, não é? Ou seja, aparentemente a gente está falando de alguma coisa que transcendeu as fronteiras do próprio país, do próprio Brasil. Como é que se deu essa inserção dos debates a respeito das políticas de livro internacional e voltando para cá? Eu lembro também que os pontos de cultura são maiores do que a questão do livro, né? Ele se multiplicou nas várias formas de expressão artística e se multiplicou pelo Brasil. Até hoje eles existem. Foi aperfeiçoado, foi muito melhorado. Aqui em Ribeirão, a gente levava em conta, tinha um centro cultural em tal lugar, montava uma biblioteca respeitando o local. Por exemplo, tinha o Ribeirão em Cena, a gente chegou lá, montou uma biblioteca de teatro. Tinha o Orumilá, tem, né, o Orumilá até hoje. A gente foi lá e montou a primeira biblioteca de cultura negra da região sudeste do Brasil. Aí tinha em outro lugar um outro grupo, a gente respeitando o que já se fazia no local. Aí que foi uma ideia de visão
de respeitar e fazer algo a partir daquilo da cultura que o povo daquele lugar já faz. Claro que os pontos de cultura não são de literatura ou de livros, né? Até tem, mas são de todos os fazeres e saberes culturais, né? Eu fui presidente desse CERLAU, que é o único centro, organismo internacional que funciona no hemisfério sul. A sede dele é na Colômbia. Eu fui presidente do Conselhão de Administração, do Conselho de Representantes, as várias funções dirigentes lá, eu, em nome do Brasil, acabei ocupando. E foi no momento que o CERLAU teve uma postura muito importante no mundo, porque ela chamou os governos da região de fala portuguesa e espanhola e propôs que os governos passassem a tratar essa questão do livro como uma política de Estado no âmbito nacional e que depois fosse transportado para as esferas regionais, municipais, para entranhar na sociedade, né? E eu pude participar de um momento rico da história. Porque até então sempre era muito normal, em todos os países do campo ibero-americano, que um governo fizesse alguma coisa, depois o outro vinha, terminava, aí o outro vinha, recriava, o outro acabava de novo porque era coisa do presidente anterior. Acho que essa história a gente não conhece, nunca ouviu dizer por aí, né? E aí o CERLAU chegou com a incumbência e autorização, porque é um organismo dos chefes de Estado dos países da região, e falou, não, vamos passar a tratar a leitura como uma política de Estado. Então, escolheu o ano de 2005 para fazer um grande avanço. E no Brasil, na verdade, eu fui bafejado pela sorte, pela oportunidade, não quis deixar escapar. Eu estava à frente dessas políticas nacionalmente, eu fiz uma movimentação que iria resultar no ano seguinte no Plano Nacional do Livro e Leitura. Eu saí, conversei com pelo menos 40, 50 mil pessoas ao longo de um ano, né? A gente movimentou todas as cidades do país com algum tipo de ação em prol da leitura. Grandes campanhas, né? Campanha na Rede Globo, nas revistas, nos jornais, tudo isso gratuitamente, né? Isso permitiu trazer à tona, naquele ano, me lembro que aumentou 6 vezes a presença do tema livro e leitura na imprensa brasileira. Foi um pontapé importante, né, para a gente ganhar o apoio de governos, de políticos, né? Eu me lembro que um senador do Acre, era vice-presidente do Senado, ele mandou um assessor a Ribeirão Preto em 2004 para ele ver o que estava acontecendo na cidade. O cara foi ver as fábricas de biblioteca que a gente tinha criado, outras coisas, voltou para Brasília, esse senador fez um discurso veemente falando da experiência de Ribeirão Preto, e naquele mesmo ano, pela primeira vez em 500 anos de história do Brasil, o parlamento brasileiro destinou um recurso que na época era 26 milhões, que era um dinheiraço, né, quase 20 anos atrás, para a construção de bibliotecas no país. Isso permitiu que eu colocasse em prática uma ideia maluca do Ali Salomão, que quando o presidente da época, o presidente Lula, falou, vamos fazer o Fome Zero para acabar com a fome do povo, o Ali falou assim, presidente, o povo também tem fome de livro, e essa expressão pegou. Quando eu fui para o governo e substituiu ali, eu criei um programa chamado Fome de Livro, que começou com esse dinheirão que esse senador arrumou no Senado para essa política, a implantar 1.700 bibliotecas. O IBGE, naquele ano, mostrava que era 1.300 cidades brasileiras que não tinham uma biblioteca. Montou-se nos anos seguintes 1.700 e ainda até hoje não zerou esse número de cidades sem bibliotecas. Por quê? Uns abrem e outros fecham, uns abrem e outros fecham. Isso me lembra um mote utilizado para divulgar a Feira do Livro de Ribeirão Preto de alguns anos atrás, que foi formulado por um músico e um dos grandes publicitários de Ribeirão Preto, Henrique Rosa, que diz: ler liberta. Essa é uma síntese de algo muito importante que me parece, em grande medida, ser aquilo que motiva e que catapulta as suas ações, não é, Galeno? Como você lê essa fórmula, ler liberta?
Você sabe que na ocasião trabalhava-se muito uma frase muito parecida com essa, que era título dos folders que a gente apresentava nos lugares no Brasil, alguns lugares fora do Brasil, que fomos falar dessa ação, que era livros nos fazem livres, é um aparentado, né? E ao longo do tempo isso tem me mostrado, as ações desenvolvidas em vários lugares, o quão verdadeira é. Já faz 11 anos que eu tenho projetos de leitura em presídios, em 17 presídios do estado de São Paulo, onde já passaram 8, 9 mil presos em 10, 11 anos, né? E é impressionante quando você vê a reunião de um clube de leitura num cárcere, como as pessoas viajam. Aquilo que a gente fala nos discursos, nas frases, tentando dar efeito, né? Ler é uma viagem sem sair do lugar e tal, né? A gente repete, para ver se as pessoas, inclusive, acreditam, e deveriam acreditar porque é verdadeira, mas aí quando você vai num lugar como esse e vê 30 presos, alguns condenados por estupro, assassinato, estelionato, sequestro, de repente ali conduzidos pela maestria de um autor que escreveu uma história e fez aquela pessoa se encantar. Naqueles momentos da leitura, naqueles momentos da roda de conversa em torno de um livro, é impressionante ver como se vai longe, como se liberta, como é possível ser criativo, um inventor e criador de uma perspectiva que até então não existia, né? Então é muito bem colocado isso, é muito apropriado. Eu já fiz por aí talvez milhares, e já ouvi outros milhares de falas sobre o papel e a importância da leitura, desde um menino do ensino infantil até o nosso mestre Antônio Cândido, que dizia que o direito à literatura é um direito humano, e se não é, deve ser tratado como tal. Eu quero dizer para você que eu nunca aprendo tanto quando eu passo 2 horas trancafiado junto com as pessoas que participam de um clube de leitura no cárcere. É algo definitivamente libertador. Por quê? Mexe com várias questões. Além do entretenimento, por si só já seria fantástico, além de ampliar a linguagem, o vocabulário, o próprio universo cultural das pessoas, ao ampliar esse conhecimento, os reflexos são imediatos. Por exemplo, na escola do presídio, eles começam melhor, a evasão é menor. Apesar de estar num presídio, existe evasão escolar. O cara pode não querer mais ir na escola, deixar de estudar. Além desses reflexos do ponto de vista mais práticos, o que você vê é a abertura de horizontes, de perspectivas, saber que pode buscar algo, encontrar e acontecer. Eu me lembro que eu encontrei em Jardinópolis um dia um cara que tinha lido um livro que eu tinha editado 20 anos atrás. E ele guardou meu nome, guardou o nome dos autores, eu apareci para conversar e ele contando. Daí a pouco eu vi esse cara na rua. Esse cara não tinha perspectiva, ele leu um livro de um autor chamado Ilan Breno, e aí ele era Hermes, o motoboy. Ele arrumou um emprego de motoboy, criou a sua empresinha com a mãe. Hoje ele é estudante de Direito na UNAERP, está prestes a se formar, e é um exemplo tremendo de, a partir da mediação de leitura feita no cárcere, alguém que está transformando a vida lá fora, afastando outros jovens do crime, do tráfico, e levando para um caminho de novas possibilidades, né? Então, isso é mesmo libertador. Se você me permite abrir um parênteses, né? Inúmeros filósofos se dedicaram ao tema da leitura e da literatura. Um filósofo polonês, um fenomenólogo, Roman Ingarden, ele escreveu um livro chamado A Obra de Arte Literária. A partir dele a gente tem Jean-Paul Sartre, do existencialismo, Maurice Merleau-Ponty, também da fenomenologia, e inúmeros outros, Paul Ricoeur, da hermenêutica, que se dedicam justamente a interpretar isso. O que é ler? O que acontece quando a gente lê? O que acontece quando a gente escreve? E eles apontam para algumas coisas muito interessantes, né? Que o escritor tem um leitor implicado, um leitor presumido, que não é ninguém concreto, mas ao mesmo tempo é alguém que está ali presente e que, de alguma maneira, faz com que ele se esforce para achar as palavras certas, para expressar e para tocar
o leitor da maneira que ele almeja, para passar a mensagem que ele almeja e para criar essa mensagem. O leitor, por sua vez, se exige dele uma generosidade de conceder essa liberdade do escritor de o inserir no mundo que ele cria, não é? E, ao mesmo tempo, tem uma questão muito importante. Muitas vezes se pensa que ler é um ato exclusivamente mental, quando ele é muito corporal. Esse é um tema caro ao Roger Chartier, que você menciona como tendo vindo na Feira do Livro em 2004, no Congresso Nacional de Leitura, que aconteceu aqui também, né, ao longo de 3 dias, não é? E que fala justamente como se lê, não é? O ato de leitura, a maneira como a gente para fazer isso, e dos horizontes que isso abre. Nas suas andanças, Galeno, e na sua experiência de fomentar a leitura e trabalhar com políticas públicas para a leitura, o que concretamente você vê de mudanças nos ambientes, nas cidades, nos países em que políticas públicas de leitura tiveram sucesso? O resultado da leitura se manifesta de diferentes maneiras, e eu procuro discutir isso muito com as pessoas de uma maneira muito simples, embora tenha uma complexidade em torno dela. Mas olha, se você pega um menino que trabalha numa fábrica e ele entra lá como aprendiz, pode ser que em determinado momento da vida dele ele tenha dificuldades em ter soluções criativas para um problema que ele encontra. Esse mesmo menino, sendo leitor de livros, leitor de histórias, se debruçando com histórias de outras pessoas, outras maneiras de pensar, outras maneiras de resolver os problemas, ele se torna uma pessoa mais criativa. Então, olha como se traduz no dia a dia, de uma forma simples, no cotidiano das pessoas. Esse menino pode ser alçado da condição de aprendiz a um empregado fixo daquela empresa, ter uma remuneração melhor. De repente, em alguns lugares eu vou e converso com adolescentes, tenho livros também nessa faixa etária, histórias de pessoas que eu coleciono cada vez que eu vou para cada lugar que eu vou. Então, um menino que me conta, um jovem, que ele era tímido, ele não tinha namorada, ele achava que ele estava condenado a viver sozinho, ele, por cargas d'água, se tornou leitor de livros. E começou a ler uma história ou outra, um caso ou outro, pessoas que da idade dele namoravam, o jeito que tinha conseguido arrumar uma namorada. Isso abriu perspectivas de vida para ele, em coisas pequenas. E olha como se manifesta. Esse menino, daí a pouco, arrumou uma namorada, mais tarde ele ficou noivo, casou, teve filhos, constituiu família. Ele achava que ele estava fadado à solidão para o resto da vida. Olha o impacto que um livro teve na vida de uma pessoa assim. Coisas simples do dia a dia. E isso se manifesta na evolução profissional, na descoberta da espiritualidade, no sentido da vida, que às vezes ele não chama de filosofia, mas de crença, de entendimento que ele tem sobre o que ele está fazendo nessa vida, nessa terra, para que ele está aqui, para onde ele vai um dia, qual a finalidade da existência dele. Nas coisas mais simples, eu não diria simplórias, mas simples do dia a dia, os efeitos da leitura de um livro se manifesta. O leitor não precisou, por exemplo, passar por uma tragédia, mas ele leu lá Éramos Seis e ele sofreu com as dores, com as tragédias familiares daquelas pessoas, e ele cresceu. Ele era criança e leu Meu Pé de Laranja Lima, por exemplo, um livro que denuncia a minha idade, porque eu li muitos anos atrás, embora seja atual ainda hoje, mas descobre e redescobre o tempo inteiro o sentido e o valor da verdadeira amizade. Então, nas menores situações da vida, a leitura de um livro pode refletir. Agora, você pega... eu, por exemplo, fiz biblioterapia, né? Eu não sabia que era isso, eu só vinha descobrir e passei a ensinar sobre isso décadas depois. Mas eu era jovem, recém-casado, tinha filha pequena, e fui fazer biblioterapia. A gente ouvia as histórias infantis e, a partir das histórias infantis, discutia a vida, através das personagens, as crenças, os medos, os fantasmas, e aquilo teve algo muito marcante na minha vida. Quando eu resolvi levar os livros
e as bibliotecas, num primeiro momento, depois os clubes de leitura para os presídios, eu levei em conta isso. Então está se discutindo um determinado autor e a pessoa está falando da vida, e isso ajuda a colocar para fora, né? Ao mesmo tempo que o leitor é esse co-criador, porque mais do que em qualquer outra estética cultural, quando lê um livro, cria simultaneamente, né? Está criando uma história, o cabelo do personagem, o cheiro, uma determinada situação, a cor dos olhos, se não está descrito aquilo, enquanto a gente vai lendo, a gente vai criando, né? E ao mesmo tempo que é co-criador, então a gente é também aquele leitor que extravasa, que conta, que fala das nossas dores, nossos amores, nossas tristezas, medos, inseguranças, depressões, noites mal dormidas, né? Enquanto numa roda de leitura fala sobre um livro lido, né? Então olha o papel de transformação que tem. Daí, para a gente se tornar pessoas menos preconceituosas, nada intolerantes, pessoas que enxergam o outro com o valor que o outro tem, é um passo. Pode acontecer ou não, mas é uma oportunidade. Galeno nos lembra, com essa resposta, muitas das palavras que foram tratadas nessas 20 horas, que estão se concluindo nessa 20ª hora, e algumas delas são um pretexto para a palavra mágica, não é? Que nos une aqui nessa 20ª hora. A gente chega a ela em um instante, justamente porque concentração, autocontrole, disciplina e pensamento prospectivo são algumas das habilidades que a leitura desenvolve. E um sociólogo como Gessé Souza vai falar muito da importância de como essas habilidades são desenvolvidas nas classes mais favorecidas, mas não tanto nas menos. Então, quando se fala em política pública de leitura, a gente está falando de alguma coisa que projeta um mundo mais justo, que projeta uma inserção e uma possibilidade de ascensão social para aqueles que talvez não tenham acesso aos livros e à leitura. Isso nos coloca, então, de pé em frente à palavra mágica, que é agenda. Não é? Agenda, que é uma palavra que, se a gente pode pensar, é porque a gente consegue pensar prospectivamente. A gente consegue disciplinar o nosso tempo, a gente consegue fazer planos, a gente consegue se colocar num horizonte futuro. Galeno, qual é a agenda com a qual a gente está mais desafiado a lidar no que diz respeito à leitura nos tempos atuais? Olha, uma feira do livro sempre é palco, e deve ser mesmo, um festival de literatura, leitura, de discussões, de debates que tragam à tona as questões de agenda. As 20 horas, as 20 palavras que a gente celebra os 20 anos da hoje Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, a FIL, ela trouxe várias dessas palavras para o palco e trouxe à tona. Eu me refiro a uma delas no capítulo do livro no qual eu contribuí, e acabo me detendo em uma delas, que eu acho que é um papel ainda mais relevante no caso de todo mundo que trabalha com livros, seja professor, bibliotecário, escritor, leitor, fazedor de feira de livro, que é a necessidade muito forte nesse momento de se criar uma grande agenda, tanto no ambiente local, regional, municipal, mas também no ambiente nacional, de se retomar a construção de políticas de Estado para a área do livro e da leitura. Em momentos de obscurantismo, o que normalmente acontece ou é queimar livros, ou é sobretaxar os livros para ficar mais caro, as pessoas não poderem comprar, as editoras quebrarem, as livrarias, os autores pararem de escrever, e desarticular isso, ou você censura, ou faz algumas outras medidas igualmente drásticas. A sociedade saudável, ela precisa, atenta a isso, e mesmo em situação de dificuldades, por mais obstáculos que se coloque, por exemplo, 15 anos atrás eu liderei o processo de acabar com impostos sobre os livros, e a gente conseguiu, zerou.
Hoje está se falando de novo em sobretaxar os livros, 12% de cobrança de imposto. Vai aumentar 1/5 o valor do livro. O valor de um livro que custa R$10 vai para 12, o que custa 100 vai para 120 e assim por diante. Então há uma necessidade, há um espaço de atuação, e eu quero chamar a importância para o quão significativo foi o papel de Ribeirão Preto nesses 20 anos, e é um papel que a feira pode retomar agora, porque é esse espaço democrático de debate, de discussão e de construção coletiva. Tem agendas necessárias para discutir a questão do racismo, do empoderamento, da empatia e tantas outras palavras que surgiram durante esta semana. Eu acabei escolhendo a questão do livro e da leitura por conta do poder tão libertador, tão transformador que tem os livros e a leitura, e essa capacidade, inclusive, de influir nessas várias temáticas que apareceram no palco desse evento durante essa semana, e sempre aparecem, e que bom que é assim, nos palcos das feiras e salões de livros pelo Brasil afora. Então, essa contribuição à cidade, mais do que a cidade, esse grande movimento dinâmico chamado FIL, Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, pode e deve ocupar nesse momento. Pipocando para cidades da região programas e planos e políticas municipais do livro leitura. Consolidando isso na região metropolitana e usando a sua influência para contaminar o debate nacional e puxar essa discussão, que é uma discussão ainda sem dono. Os livreiros e os editores estão naturalmente incomodados por essa ameaça de aumento, estão fazendo alguma movimentação, mas é muito mais que fazer e há um papel aí para a gente ocupar e desempenhar e contribuir com a sociedade brasileira. Além de não vou ser provocativo com você, eu acho que os tempos merecem, os tempos que a gente vive, os tempos sombrios que a gente vive, merecem provocações para que a gente lide com temas delicados e desafiadores. Mas a minha provocação parte de uma objeção possível. Talvez alguém pudesse dizer: bom, mas as pessoas nunca leram tanto, as pessoas têm acesso a tecnologias que estão democratizando o acesso à leitura e à palavra, não é? Os dispositivos pessoais, e a gente está conectado quase constantemente, todo mundo. O que isso nos fala a respeito do obscurantismo? E a gente tem uma série de desdobramentos dessa conexão permanente, de uma conexão que nos induz a ler e reler algumas coisas que já fazem parte das nossas próprias opiniões, que conduzem a um certo tribalismo, talvez. E, por outro lado, a gente tem a sua insistência em uma política de leitura que valoriza o objeto livro. Qual é a diferença entre uma leitura e outra que faz com que o objeto livro deva ser mais valorizado do que o acesso à leitura a partir dessas tecnologias? Não, eu não acredito no objeto livro. Eu acho que o objeto livro teve um papel histórico, ainda tem e ainda terá, mas quando eu digo não acredito, deixa eu explicar melhor, né? Não acredito que se resume a um conjunto de papéis. O livro é mais do que isso. Pergunta para uma pessoa cega, ele vai falar que é o braille. Pergunta para uma pessoa com outro tipo de dificuldade, ou com cegueira, ou com baixa visão, ou com alguma outra, ele vai falar que o bom é o audiolivro. Se pergunta para outras ainda, dirão que é o e-book. O livro, independente do suporte, do formato, ele vale por si, enquanto conteúdo, conteúdo que vai ser apropriado pelas pessoas. E aí pode ser apropriado no formato digital. Eu adoro o formato digital. Acho que os últimos 30 livros que eu li este ano, um pouquinho do final do ano passado, foram todos no formato e-book. Eu não vejo nenhum problema. Eu criei um projeto este ano, um clube de leitura para pessoas acima de 60 anos, antes da pandemia, e já era com tablet e e-book. E olha só que coisa interessante, ninguém queima e-book, né? Você já viu alguém queimar algum e-book em praça pública? Então, ele escapa de algumas questões, aí, inclusive obscurantistas. Mas eu acho que é uma saída que vai complementar o livro no formato papel. Eu também gosto, eu também cheiro, eu também apalpo,
como as pessoas costumam dizer, né? Com certa razão, claro. Mas eu acho que as possibilidades são infinitas, são enormes. E pode ser no livro em papel, brochura, pode ser no áudio, pode ser no braille e pode ser no formato e-book. Veio a pandemia, esses clubes de leitura continuam acontecendo, virtualmente em lives. Toda semana, pessoas de 70, 80, tem até de 100 anos, leem o livro virtual, o e-book, e depois conversam sobre ele. Quando se vê o quão impossível é chegar com políticas de bibliotecas boas, decentes, em 80 mil escolas brasileiras que não têm uma biblioteca ainda, o digital é uma possibilidade concreta. Então, de garantir acesso, de garantir diversidade e bibliodiversidade no caso. Então, eu sou um adepto dessas inovações tecnológicas, porque elas ampliam o espaço. Não adianta ter só o equipamento em si. O Bill Gates dá livro para os filhos e fabrica computador, porque ele fala, não, o pessoal tem que dominar o conteúdo para saber o que faz com essa geringonça tecnológica na mão. Então, os livros têm esse papel para utilizar de uma maneira mais nobre esses conteúdos tecnológicos, né? Agora, eu receio que as pessoas estejam lendo poucos e-books, né? Que elas estejam nas redes sociais fazendo leituras breves, leituras curtas, leituras de conteúdos indignados, que são aqueles que dão mais ibope, né? Para usar uma palavra que já está ficando um pouco antiga, mas que fala daquilo que acaba circulando mais. E, por contraposição a isso, a leitura de um livro exige esse prolongamento da leitura e um acompanhamento mais longo de raciocínios, claro, que diverge, né, dessa leitura rápida. Talvez as pessoas até estejam lendo mais mensagens curtas. Sem dúvida. Livro seria uma vacina em relação a esse risco? Sem dúvida. A leitura exige esforço. Se você parar aqui agora e ficar olhando para algum lugar assim, e começar uma televisão, um vídeo, um cinema, qualquer coisa, assim você está acompanhando, se não mexer o cérebro, nem um músculo do corpo, você está acompanhando. O livro exige mais de você que só contemplar. Ele exige que você pense, que você raciocine, que você apreenda aquele conteúdo. Então, tudo que exige mais tende a, de repente, afastar algumas pessoas. Mas como que a gente pode... Assim, eu nunca defendo que todo mundo é obrigado a ler. Não. O que é fundamental a gente tratar o direito do acesso, as pessoas terem acesso e terem o direito de saber que isso é legal, importante e transformador. Através de uma campanha, através de uma ação do professor na escola, do bibliotecário, de um mediador de leitura, de uma feira do livro, um festival de literatura, isso é mostrar que leitura é importante. Tem um ditado que diz, né, você leva o burro até o açude, mas só que você não obriga ele a tomar água, aí ele toma água se ele quiser. Então, o que você não pode é impedir, fazer com que milhões, dezenas e dezenas de milhões de brasileiros não tenham acesso aos livros e à leitura. Uma porque não são alfabetizados, outra porque são analfabetos funcionais, outros porque o livro é caro, outros porque não tem uma biblioteca boa perto de casa e assim por diante. É isso que não pode acontecer. O restante, as pessoas têm que trabalhar para seduzir, encantar, conquistar esses leitores. E aí os professores, bibliotecários, todos aqueles que se dispõem a contar histórias, ler à noite em casa para os filhos antes de dormir, eles estão fazendo esse papel de encantamento. A gente não laça o leitor e obriga ele a ler livros e a gostar de livros. A gente seduz, a gente encanta e a gente conquista. Nesse sentido, os livros podem ser, sim, uma vacina contra uma série de coisas. Porque os livros nos abrem à alteridade, não é, Galeno? Sem dúvida. Eles provocam, eles cutucam, eles nos inquietam, eles nos instigam. É só ver o passado do leitor. Eu, por exemplo, e outras pessoas que eu conheço, eu comecei lendo gibis. Li, devorei centenas de gibis, como um monte de gente da minha geração. Daí a pouco eu li fotonovela. E aí se tornou um negócio chato, gibi chato. A história juvenil, uma hora começou a ficar chato, e você vai ficando um leitor
mais exigente, você vai crescendo, você vai querendo mais coisas, você lê algo mais, você fala, é muito água com açúcar isso, daqui a pouco você quer uma reflexão mais profunda. Então você vai crescendo junto com o livro, né? Nunca você é o mesmo depois de ler determinado livro, né? Eu tenho sentido isso agora, que eu estou nessa fase da vida, que eu estou adorando ler livros que marcaram a minha história, tanto a minha adolescência ou infância, quanto a minha fase mais madura. Esses dias, por exemplo, eu estou relendo, acabei de ler Pablo Neruda, estou relendo Gabriel Garcia Marques. E são outros livros. Agora é que eu sou outro leitor, né? Eu me lembro do título de um livro de um autor que é muito caro ao Sesc, que é um dos parceiros desse evento, que é o Edgar Morin, e o título é A Cabeça Bem Feita. E nesse livro ele enfoca muito a questão do discernimento. E a leitura nos chama ao discernimento. Ler não é tão óbvio como apenas, né, acionar determinadas palavras. E me parece que quando a gente está falando de uma política e de uma agenda para uma política pública de leitura, a gente está falando de um processo de fomentar a própria humanização. Como isso te soa? Tá. Volto sempre nessa defesa veemente feita pelo Antônio Cândido do livro Enquanto um Direito Humano, a literatura, na verdade, enquanto direito humano, por essa capacidade instigadora. E aí a gente tem que ter o direito de acessar. Aí o que a gente vai fazer disso, depois se a gente vai acessar ou não, é uma outra história. Mas a gente poder beber nessa fonte que é algo que precisa ser garantido. E aí eu trago mais uma vez para a palavra agenda, resgato ela quando voltada e aplicada à questão das políticas públicas do livro leitura, que significa uma série de coisas, significa ter espaços para pegar gratuitamente livros, bibliotecas públicas de qualidade, bibliotecas menores perto da casa da gente, empresas que a gente trabalha, em espaços públicos, o direito a poder frequentar uma feira do livro como a FIO, o direito de, na minha cidade, se ela é grande, média ou pequena, ter discussões relevantes que brotaram de dentro dos livros, né? Isso só acontece quando é tratado como política de Estado, e que é sentar, reunir pessoas diferentes, que acham que isso é importante e que cada um combina o que fazer. Eu lembro que eu morei numa determinada cidade que as pessoas falavam o seguinte, olha, pessoal fala, passa lá em casa, só que aí não dá o endereço, não combina a data, não combina a hora que é para cada um levar. Agenda é isso, né? Se o cara quer que vai na casa dele, ele avisa onde ele mora, convida para um dia, pergunta se você pode ir e tal. Na política pública, a partir das várias palavras desnudadas e trazidas à tona aqui durante esses dias, a gente só faz elas avançar se a gente fazer uma combinação. Olha, o que você espera para isso? Qual que é a tua parte nisso? Como que a gente vai construir? Quem vai fazer o quê? A gente quer chegar até onde? Quando? Em quanto tempo? Quanto que vai custar isso? Quem que vai pôr dinheiro? De onde a gente vai arrancar recursos para fazer isso avançar? E aí a gente tem bibliotecas, aí a gente tem programas de distribuição social do livro. Por isso que eu sou otimista de plantão. Em 2001, quando eu era secretário e começou a feira do livro em Ribeirão, o brasileiro lia 1,8 livros por ano. Hoje, essa média aumentou para 5. Com as políticas públicas da época construída nessa conversa de muita gente, eu me lembro que Ribeirão lia 2 livros por ano, cada cidadão. Depois de 3 anos e meio, lia quase 10, 9,7. Quase 5 vezes mais. Por quê? Porque é uma combinação. Olha, eu faço isso, você aquilo, a escola faz a outra coisa, a biblioteca faz uma outra coisa, a livraria, por sua vez, faz tal coisa, a escola faz isso, a universidade faz aquilo, a feira do livro faz isso, o SESC faz isso, o SESI faz aquilo outro, e cada qual dá a sua contribuição. E quem não está fazendo uma ação direta pode vir contribuir, como os patrocinadores aqui da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. Olhos no horizonte e trabalho articulado. Exatamente. Eu acredito muito nisso, é muito possível, tem um espaço de construção coletiva fantástico,
exceto umas ou outras pessoas aí, ninguém é contra o livro assim, de uma forma aberta e franca, e fala que o livro é ruim. Então, mesmo em momentos de ambientes polarizados, difíceis, é possível construir a partir dessa agenda. Então, eu conclamo as pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão construindo esse momento pelo qual eu sou imensamente grato, e a outras pessoas que hão de nos ouvir, de nos ver e tomar contato com o resultado disso que é construído a partir de Ribeirão Preto, somar esforços nesse sentido. Eu me recordava há pouco da presença do Renato Janine Ribeiro, que falava do risco de nós perdermos os fatos, não é? Como um ponto de partida comum que permita o diálogo, não é? E a leitura, em grande medida, é o que nos possibilita acessar fatos, acessar o outro e não ficar restrito na mesmidade, na identidade apenas em si mesmo, e ser capturado por leituras que sejam rápidas, curtas, como eu mencionava antes, né, que nos indignem, mas que não nos permitam refletir, né? Então, quando você fala de uma agenda para a leitura, você está falando de uma leitura que nos permita ampliar horizontes e projetar horizontes. O que você imagina para os próximos 20 anos de Feira do Livro de Ribeirão Preto? Eu acho que o grande mérito da Feira do Livro, Feira Internacional do Livro, FIO agora, é essa sua capacidade de resistir e de se reinventar o tempo inteiro. Ela surgiu num formato estatal, foi uma iniciativa da Prefeitura de Ribeirão, eu era secretário de Cultura e presidi as 3 primeiras feiras, fui muito apoiado pelo prefeito da época, que era um entusiasta, o Antônio Palocci, e essa feira, num primeiro momento, era resultado de uma construção coletiva com o governo do estado de São Paulo e com o governo federal. Então, eram administrações, inclusive de partidos diferentes, que se uniram para fazer essa construção. E isso deu uma sinalização altamente positiva para a cidade. Olha, é uma coisa importante, está todo mundo se unindo para fazer isso acontecer. Nos anos seguintes, foi só a Prefeitura de Ribeirão Preto, até que em 2004 eu imaginei que seria necessário ter uma salvaguarda, quase que uma vacina, que era trazer os vários setores da cidade, representantes das diversas correntes do pensamento, de entidades, do professorado, das universidades, os escritores, várias pessoas interessadas na Feira do Livro para compor a fundação, na época chamava Fundação Feira do Livro. Era uma estratégia de levar a cidade a abraçar a sua feira. Não adianta a prefeitura fazer e as pessoas não se interessarem e não comprarem. Mas mais importante ainda do que isso, do que participar, era trazer para si, falar, não, eu sou dono dessa feira. Eu sou sócio minoritário, mas eu sou. E quando você tem 500, 600, 700 mil pessoas pensando assim, você tem uma resposta. Nunca ninguém consegue mudanças de governo, de prefeito, secretário, disso ou daquilo e tal. Não acaba. As pessoas fazem a sua parte porque reconhecem que isso é um valor para a sociedade. E nesse momento a feira foi crescendo. Nesse instante, 2020, ela ganha dimensão, a palavra internacional, que sinaliza que a gente vai passar a ter uma programação internacional mais forte, o que é muito positivo. Nesse momento de dificuldade, a gestão da feira foi corajosa, foi ágil, foi rápida e tomou a decisão acertada de, num primeiro momento, mudar a data e, no segundo momento, a difícil decisão de cancelar mesmo e jogar para o ano que vem. Então, essa soma dessas pessoas que chegam, abraçam, gostam, reinventam, na mão delas que está o futuro da feira. Eu olho hoje, enxergo que a feira pode vir a ter em algum momento um futuro, uma presença mais digital, inclusive. Eu fiz no mês passado um evento digital a partir da minha casa, aqui em Ribeirão,
e teve 57 mil pessoas assistindo no Brasil em uma semana. Isso é uma coisa fantástica. Quando que isso era possível em algum outro momento? A vez anterior que eu fiz isso, 2 anos atrás, tinha 6 mil só assistindo. E, de repente, quase 60 mil, quase 10 vezes mais. Então, o digital, embora o ano que vem estou muito convencido que o presencial vai acontecer, mas ele veio para ficar e para agregar. Ele pode fazer com que muitas pessoas que talvez não pudessem participar da feira estejam, ele pode fazer com que pessoas em várias partes do país aconteça. Eu participo e apresento algumas lives, por exemplo, que tem muita gente das aldeias indígenas do interior do Amazonas participando. Eu penso que a feira vai ocupar esse papel. Assim como eu penso que é uma tendência das feiras no mundo inteiro, além delas apresentarem um pouco de tudo, isso é necessário porque tem leitor para tudo, ela ficar muito boa em alguma coisa específica. Ela se especializar exatamente numa coisa. Isso vai fazer dela a grande referência nacional e internacional. A Flip, por exemplo, a Flip é um bibelô nacional e internacional. Se você comparar o público, o Ribeirão Preto chegou a ter 10, 20 vezes mais em diversas edições. Ou Passo Fundo. No entanto, tinha uma projeção importante. Por quê? Naquilo que se propõe a fazer, é o melhor de tudo que tem no país. Essa é uma tendência que está acontecendo no mundo inteiro. E eu tenho certeza que nesses próximos 20 anos, Ribeirão vai estar muito aberto para esse tipo de coisa. E chegará o momento certo. Galena, você não tematizou o trágico momento da pandemia que a gente está vivendo, mas você usou o mote daquilo que a pandemia disparou, que é esse modelo digital, virtual, e nisso você me soou alguém otimista, não é? Eu quero voltar à pandemia, não é? Você acha que esse momento da pandemia ele pode nos dar algum otimismo em relação ao fomento da leitura, já que as pessoas, uma parcela das pessoas está mais recolhida, está saindo menos de casa? As pessoas estão lendo mais na pandemia. Quando estudos mostrarem esse período atual, eu faço algumas pesquisas internas com o nosso público e percebo isso, que as pessoas estão lendo mais. Estão recolhendo mais o livro da estante e lendo, não estão comprando tanto, até por conta das medidas de restrição, mas elas estão lendo. Elas estão buscando outras formas de ter acesso ao conteúdo. O digital é uma delas. Eu criei um clube do audiolivro que tem pessoas do país inteiro participando e estão lendo com o ouvido aqueles livros que elas não leriam com os olhos. Então eu vejo um momento que acabou sendo de introspecção e recolhimento, sem tanta competição com outras coisas externas, e isso é uma coisa que contribui sempre muito para a leitura. Agora, eu não posso deixar de dizer que eu sou um inverterado otimista, sempre de plantão. Quando as pessoas veem metade do copo vazio, eu vejo cheio pela metade. Se você pega os últimos 20 anos, aumentou. Os programas sociais do livro vieram, aumentou o número de leitores e aumentou a média da leitura no Brasil. Pessoas que liam muito, um grupo pequeno de pessoas que liam muito deixou de ler tanto como lia. E está sendo disputado pelas mídias sociais, pelos vídeos, por uma série de coisas. Tá? Mas eu olho e vejo a ampliação do número de leitores ano a ano, em que pese que agora a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil detectou uma redução de alguns milhões de leitores. Mas eu acho que foi retrato de um momento ruim. O Brasil vive alguns 2, 3 anos um pouco amargos, né? Onde as coisas estão deixando de acontecer em várias áreas. E isso também reflete. Mas eu prefiro olhar para a tendência, não para o momento específico. Por isso que eu mantenho o meu olhar de otimismo. Eu sei que está difícil, eu não sou... não é que eu sou enganado por essas circunstâncias, pelo menos eu não me sinto assim, mas eu olho para 10, 20, 30, 40 anos e acho que é inevitável
esse crescimento de escolarizados com melhor qualidade de ensino. Pode demorar 20, 30, 50, 60 anos, mas é algo inevitável e a gente vai chegar lá. Basta ver que 100 anos atrás, o índice de analfabetismo, se a gente fala os índices aqui, as pessoas acham que não é possível, que 40%, 50% da população, até mais, era analfabetos em determinado momento recente da história do Brasil. Então, por isso que eu sou otimista. Galeno, a gente está concluindo as nossas 20 horas de literatura, né? São aqui os últimos minutos. Eu gostaria que você desse sua última palavra nessa conclusão, esse momento em que Horus Boros, a serpente que se devora, chega ao fim de si mesmo e inaugura um novo ciclo evolutivo. Em 30 segundos. Eu quero só aproveitar para agradecer. Foi um momento importante que a Fundação do Livro Leitura produziu nesse período. O pessoal todo está de parabéns. A equipe, quem acreditou, quem apostou, arregaçou as mangas e fez isso acontecer. É muito importante para a história da Feira do Livro o que está acontecendo aqui essa semana. Talvez seja o período mais desafiador da história da Feira do Livro, da FIL. E o pessoal passou por ele de uma forma galharda. Então, está de parabéns todo mundo. Foi uma satisfação dividir esse espaço aqui com você. Obrigado.